E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao quinto episódio da quarta temporada de Breaking Bad, intitulado Espingarda. Então eu imagino que, tal como aquele outro episódio que o Walter pegou aquela 38, né, cano alto, algo assim, cano baixo, agora vai ter uma espingarda no meio de toda essa história, uma espingarda que talvez envolva uma situação muito complicada, já que Mike levou o Jesse para Gus e o Walter sabe disso. Então, irmão, o último episódio realmente foi bom. Breaking Bad é assim, às vezes é muito calmo, às vezes parece que não tá acontecendo muita coisa, mas quando acontece, é do caramba. Então, bora lá porque eu quero ver o que vem a seguir. Pô, essa câmera é legal, hein? Olha lá, falando nela. Nossa, do caramba, hein? Nossa. A abertura baixinha, tá ligado? Pô, olha a diferença. Ó, você podia pelo menos botar as duas mãos no bolso, né? Pra parecer mais normal, assim. Que ele como que não quer nada? Andando, pá. Oh! Caraca. Não comprou nem a última desculpa que ela ia dar ali sobre... Tipo, ah, o carro tá aqui, mas ele foi pra tal lugar. Que poderia ser verdade, né? Pegou um busão pra não ser achado. Aí vai lá e nos é apresentado um outro vilão. Ah, câmera. Viradinha, né? Tá, porra. Caralho. Mano, se pra que ele realmente não tá, eles vão, tipo, chamar a polícia. Nossa, mano. Sem querer ofender, mas tudo cara. O que um bigode não faz, né? Cara de mal. Não à toa pra me privar de ser comparado. Yo! I don't. Put mine back on. O Jesse falando parece que tá falando uma parede. É, eu acho que ela teria chamado o Gus, mano. Mano, eu atacava o Mike. Mano, eu atacava muito o Mike, mano. Você tá maluco? Tu me leva pro meio do nada. Nossa, eu tô achando que o Jesse tá dando muita pompa pra ele. Jesse, você tá dando distância pra ele atirar. É assim que recebe pagamento? Caralho, que viagem, pai. We got a couple of prints we're hoping to ID. If I get any kind of hit, I'll keep you in the loop on that. Esse cara tava no Los Polos, né? Ele não tem certeza do que ele tá falando. To watch over the money, that means you need like a gun, right? Nope. Nem nos seus sonhos. Porque se tu morrer, tu morreu, beleza? Quem mata aqui sou eu. I can smoke, right? Not a chance. In my car. É tipo eu. Jess deu um mijadão. Demora da preula. Será que o objetivo é esse? É ele sentir falta das drogas? É que, mano, deve ser insuportável mesmo essa viagem. O dia todo assim.
Nem o Mike aguenta mais a situação, tá ligado? Falou, pô, não sei qual que vem na cabeça do Gus, mas que merda, né? Tá ruim pros dois. Esse episódio o cameraman ele quis brincar com as câmeras, né? Ficou bom, né, esse cabelo? It's official. I just wanted to say that I was thinking about you and the kids. I love you. Caraca! Nossa, o Walter anda com 30 roupas, mano. Quiero asignar 14 de Viro Comics. Si tú asignas la fuera de Catarse, tú puedes asistir a episodios de separamiento. Y hay varios planos você pode escolher la cucaracha, el Tú brujito, puedes ser el uno Taco de Bell, los Chavo mejor- del 8. Usted puede escolher varios planos para ficar feliz pa' carajo. Tú puedes ser uno de nuestros mejores amigos. Nosotros tenemos un grupito que tienes muchos amiguitos. Nosotros hacemos una reseñita do carajo. Al tempejo de salsa y pimienta y limón. Todo de lo gosto. Piaditas, noticitas, confraternizacioncita, Breaking Badito y muchas más putarías. Come on. ¿Cómo tú no vas a querer esta fuera? Está loco. Así no es este carajo. Ahora, link está en la Ahora es descripción. ahora de ahora. Link está afuera de la descripción. Y si tú se inscribes, tú vas a ver mi bundit. Also got a new haircut. Don't know if you. I don't know, yes, I was gonna say something. Really? Né, porque assim, é super notável o corte do cabelo, né? Se o Walter não tivesse percebido. Hey, son. Where are you? Que moleque xereta, né, mano? Be out in a minute. Just so it's easier to explain to everyone. Sentimentos conflituantes, né? Conflitantes. Mano. Olha que se eu derrubar isso daí vai dar merda. Nothing else happens until I get my partner back. Então, isso que eu tô me questionando. Tipo assim, pô, tá tudo no mesmo dia ainda? Ontem foi lá parar umas 3 vezes, mano. Tipo, o Jesse ficou o dia todo fazendo aquilo com coisa. Us on schedule, so I suggest that you get him back down here as soon as you. Are you listening to me? Ele vai fazer o trabalho do Jesse. Filho. Hello? Nossa, eu acho muito legal quando fazem isso. Espingarda. Boa, Jesse. Boa, Jesse. Boa, Jesse! Isso aí, malandro. Deu uma de Hank. Ele treinando pro Need for Speed aí, vai, filho. É um velhinho, né? Capaz de nem ver que foram 2 carros. Cancel that. Pô, só podia ter te achado. Slam into the guy's car and just. Smoke up. O início de uma bela amizade, tá ligado? Imagina. Pô, eu acharia do caralho se eles ficarem brother agora. Mom said you're moving back in this Tuesday. Você não tomou banho então? Vocês vieram do ontem e já, tipo assim. What, again? Why? Guess I have 2 jobs now. Cara, o pior é que, tipo assim, o Jesse não sabe coisas que o Walter fez. E ele tá tratando o Walter como se ele soubesse, tá ligado? Tipo, pro Walter, que parece, tipo, levemente preocupado com o Jesse, é zoado, tá ligado? Well, not me. The goal is to bring customers in, not scare them away. So. Bottle in the kitchen, just help yourself. Good.
assistir, Walter, mas você tá demais, Walter. Maybe we could all go hang. Hank, pode passar uma refeição sem trocar nos genitais? Aquela mão assim que você dá, né? Mano, é tudo roxo, mano. Até o bagulho do... Caraca. Nossa, muito legal. O papo tá rolando lá e ele tá aqui. Quem não chora não mama. Chorar e mamar. Esse é você, meu amigo. Applied that big brain of his to something good. I don't know. Who knows what could have, who knows? Not to tell you your business. Road copying. Probably of someone else's work. Believe me, A escada pegando. enough students. He's still out there. O Hank traumatizado. O Hank, caraca, achei que tinha superado a parada, mas agora que você falou isso, eu vou ter que chamar a polícia de novo pra trazer o caso. Olha lá. Tim stopped by. He brought over some file boxes on that case. Thought I'd take another peek. Mano, o próprio Walter se lascou. Sorry about the mess. O Walter mesmo, mano, se enforcou, mano. Since when do vegans eat fried chicken? Tá que pariu. O Hank voltando, caramba, é o Hank, pô, é o Hank. Sex Raider! Só o fato dele chegar no Los Polos já é legal, porque ele já tá meio encaminhado, entendeu? Se ele não chega no Walter, ele chega no Gus. E é legal ele chegar no Gus. Deu um leve arrepio aqui. Olha, se vale de alguma coisa, esse episódio realmente comprou o que eu esperava, né? Porque eu falei assim, pô, ou esse episódio vai ser alucinante, muito louco, que eu acho que não vai ser, porque senão o Breno e o Giovanni teriam marcado de reagir juntos. Ou, o que é mais provável, porque o Breno e o Giovanni não marcaram de ver juntos, vai ser um episódio mais... Ele vai ter algum acontecimento, mas ele vai ser um pouquinho mais tranquilo. E não à toa, não aconteceu nada com o Jesse não encontrou o Gus, então realmente ele ficou no carro o tempo todo com o Mike. O Walter ficou preocupado no começo, chegou aí lá no Los Polos, descobriu que o cara não tava, descobriu que não tinha mais o que fazer, o Mike tava com o Jesse, acabou. Foi trabalhar, por um momento ali não conseguiu fazer o negócio que era pra fazer o Jesse, reclamou, veio um outro cara e acabou. E você vê como o Gus é esse cara que ele trabalha acima de tudo, né? Ele é o cara que ele é o chefe e uma coisa ou outra ele vai tomar atitude quando for uma coisa muito pesada, uma coisa que realmente exige a presença dele. Em outras, ele vai simplesmente deixar que os outros façam por ele, estar ali pelas câmeras. Eu acho que isso é muito legal. Que uma coisa que a série fez que foi muito interessante é porque, assim, na terceira temporada, o Gus teve muita presença. Nessa temporada, ele ainda tem presença, mas sem a cara dele. Ele tem presença pelo que tá acontecendo, ele tem presença pelas câmeras. É quase como se a câmera fosse um personagem. A câmera é o Gus, sabe? Então a todo momento que você vê a câmera mexendo, que a câmera tá olhando pro Walter, ela tá olhando pros nossos personagens. E quem tá olhando pros nossos personagens é o Gus, porque o Gus está de olho em tudo. Nada está passando, tipo assim, a solta por ele, tá ligado? A única coisa que falta é uma câmera mexer dentro de onde o Saul Goodman trabalha. Porque é o único lugar que até agora não teve essa sensação tão forte de que o Gus tem controle, né? Porque de resto o Gus tá em todos os lugares, o Gus sabe o que tá acontecendo, o Gus sabe o que tá fazendo. Então assim, se o Walter e o Jesse em algum momento quiserem agir por trás dele, vixe, sabe? Tipo assim, ele vai ter que fazer um negócio muito louco. Então assim, eu achei muito legal como o episódio ele trabalhou isso. E um outro ponto que ele trabalhou foi um pouco mais da relação do Walter com a Skyler, que já tá se aprofundando já faz um tempo, né, nos últimos episódios. Assim, a gente tá vendo todo esse lance da criação do Lava Jato, eles falando sobre isso, o Hank tá sabendo sobre o que tá acontecendo, aí a Skyler vai, fecha os negócios, e aí tem esse ponto que aí foi muito legal, né, porque como é a escolha de palavras, né, porque o Walter, ele podia ter falado 1000 coisas quando ele tava naquele carro com medo do que fosse acontecer, mas ele só falou assim: hoje eu estava pensando em vocês e eu te amo. Tipo assim, não podia ser mais básico, não podia ser uma frase mais tranquila, de certo modo, assim, de que alguém poderia falar no dia a dia. E a Skyler só catou e falou, mano, ai, toma, tá ligado? Então assim, caiu pra cima e aí o que eu acho legal? Porque ela falou isso, quer dizer, ela não falou isso, ela foi pra cima, o que eu imagino que despertou alguns sentimentos, né?
despertou um sentimento de talvez preocupação pela família, de que o Walter ainda pensa em todos eles, de que existe sentimento do Walter por ela, né? E num momento ali pensando que, pô, a Skyler pode estar naquele momento, né? Aquele momento do mês que é o mais oriçado e ao mesmo tempo ela não faz muito tempo. E, pô, tá ali um cara que sente algo por ela e que, querendo ou não, eu acho que ela ainda sente algo por ele, mas, né, por conta de todos os acontecimentos. Enfim, o ser humano é cinza e no fim ela acabou querendo fazer a relação, só que foi aquilo. Fez a relação, tipo assim, era bem provável que se o Coisa não tivesse chegado, ia manter as coisas como estavam. Como o Coisa chegou, ela catou e falou, então, a gente inventa uma história de que você tá voltando pra cá na terça, tá ligado? E você volta a morar aqui. Só que tudo indica que, tipo assim, você volta a morar aqui, isso não quer dizer que a gente vai dormir junto todo dia, entendeu? E aí o Walter se sente como? Usado, abusado, né? Feito de otário. Ali mexeu nos sentimentos do homem, porque é o que eu falei, eu tô falando já faz os episódios. Toda hora o Walter fazia uma coisinha e ele achava que as coisas iam voltar ao normal, e não voltavam. Então agora, como teve, ele pensou que ia voltar, o que eu acho que faz total sentido, eu também pensaria. Só que aí, cara, a mulher quando quer ser má, ela é má, e aí já era, entendeu? E aí não teve jeito. Ela falou ali o que tinha que falar, e o Walter, ele percebeu, né? Ele tenta ali dar um beijinho, pá, mas é um beijinho que é cômodo, né? Não tem uma troca de volta, assim, dela querer mais, aquele beijo um pouquinho mais quente, aquele beijo que demora um pouquinho mais de segundos. Por mais que o beijo tenha demorado um pouquinho, não foi aquele, né? Foi aquele, pô, durou uns 6 segundos, falo que 6 segundos é o tempo já excelente pra, né, trazer ali uma morfina, esqueci, não sei qual que é a palavra, mas traz ali um bagulho, né, dentro de você. E aí acabou que, no fim, né, o Walter ficou bravo e você vê que ele vai sentindo isso aos poucos. Então ele sente ele na hora, deixa aí. Aí ele tá falando com o filho, quando o filho fala de que ele vai voltar, ele sente de novo. Porque é uma coisa meio, pô, é uma mentira, né? A gente não tá voltando de verdade, mas ela quer que vocês comprem e aí eu que vou me lascar nessa. O que leva ao jantar, ele começa a beber, por quê? Porque ele tá triste, né? É a única saída dele, é um jeito de ficar um pouquinho mais leve, de ficar um pouquinho mais tranquilo. Gosto da interpretação do ator do Walter, né? No quesito, o Bryan Cranston, isso. Você vê que ele já tá meio bambo, mas tá aquela coisa de alguém que tá tentando não demonstrar, mas claramente já tá visível. Então ele sai, anda um pouquinho assim, tá um pouquinho mais devagar, tá entortado na cadeira, né? Não tá sentado direito. E aí vai, anda até a cozinha, fica ali, enche de novo, bebe, enche de novo. Ah, tem que... Opa, verdade, acorda pra vida. Cara, eu gosto muito de como a câmera seguiu ele, de certo modo, né? Não foi um plano de sequência, mas, pô, a partir do momento que ele tá vindo, a câmera só estagna ali e rola toda a cena e você tá vendo a conversa de fundo, então tá ali atuando, né? O Hank e a esposa dele, que são os únicos visíveis na cena. Ah, volta. Aí ele volta, corta. E aí, mano... E aí, o que é interessante? O garoto fala sobre ganhar dinheiro, então é legal porque traz uma visão não só da juventude, mas de pessoas que poderiam estar vendo a série e falarem, pô, ele fez isso por causa do câncer, ele fez isso por causa do não sei o quê. Pô, tá só ganhando dinheiro, não tá matando ninguém. O que, né? E aí você vê que a Scarlett tá ali como essa pessoa que vai, tipo assim, pô, não fala disso daí, isso daí tá errado, e não sei o quê. Então assim, ela tá participando da parada, do Lava Jato, não sei o quê, mas ainda assim é uma coisa que ela não gostaria que o outro tivesse seguido pra vida dele, né? O que leva ao comentário do Hank. Porque aí o Hank puxa o outro cara e fala, não, porque é um cara inteligente e tudo mais, e não sei o quê, se ele tivesse seguido o caminho de vida. E aí, cara, o Walter se sente doído das duas formas. Isso é muito interessante, porque, querendo ou não, eu achei que o Walter ia se entregar pra um lado, que era o que tinha doído, mas não, ele vai pro outro. Porque ele podia muito bem ter falado que o cara, por assim dizer, pô, que é besteira. Ele tomou essa decisão e essa decisão foi importante pra ele, ele seguiu com isso e foi um jeito dele ganhar dinheiro, porque, enfim, o mundo não ajuda, a política, os hospitais, sabe, as leis. Então, se as coisas fossem um pouquinho diferentes, se ajudasse um pouquinho mais as pessoas de casa, seria uma coisa melhor, sabe? Então, tipo assim, ele podia ter comentado algo pra esse caminho, porque, querendo, não doeu pro Walter. O cara falando assim, pô, um cara inteligente, esperto, que tem dons, e ele usa pra isso, quando ele podia ter usado pra uma coisa pra ajudar a humanidade,
A gente sabe que o Walter podia ter seguido esse caminho, se o Walter tivesse trabalhado com outro cara, mas pelo ego dele ele não quis. Então, ele decidiu seguir o caminho mais fácil, por assim dizer, né? O outro também estava fácil, de certo modo, mas enfim, ele quis seguir esse caminho, o que levou ao momento que estamos. Então isso mexe com ele e ao mesmo tempo mexe, aí fica claro, no ego, né? Calma aí, esse cara não era tão inteligente assim. Se fosse inteligente, o Gus não tinha me procurado, o Gus que não quis ele, o Gus quis eu. Esse cara se inspirava em mim, entendeu? Só que aí ele abre margem pro Hank falar, então não pegamos o Heisenberg. Então esse cara aí era fã do Heisenberg, não, a gente não pegou o Heisenberg. Parabéns! eu dou palmas, porque eu quero realmente que o Hank pegue você. Então, mano, pra mim, tá ligado? Mas, querido ou não, ele abriu margem no momento que? De bêbado, no momento onde ele estava mais vulnerável. Ele estava vulnerável por quê? Porque ele ainda sentia algo pela Skyler. Gente, homem quando tá com sentimentos, ele fica muito vulnerável, não tem condições. São poucos que são uns criminosos, que são um lixo, algo assim. A pessoa quando sente é isso aí, tá ligado? É o Walter. Então ele entregou o jogo de certo modo e o final do episódio termina ali com o Hank decide pesquisar um pouquinho a mais, pega todos os arquivos, já chegou nos Los Polos. Ou seja, a trama vai começar a andar, o que eu acho muito, muito legal, muito, muito interessante. E a parte do Jesse é bem simples, né? Ele só andou ali com o Mike e no fim de tudo era tudo um plano do Gus pra, tipo assim, você vê, ele agiu de praticamente toda a forma que você falou que ele agiria. Ou seja, era todo um plano pra pegar o Jesse e aí aquilo, deixar ele entretido. Em vez dele ficar na casa dele, se drogando, fazendo merda, dando oportunidade para a polícia ou mais alguém chegar nele e pegar ele, vamos manter ele ocupado, vamos manter ele trabalhando e ele vai ser mais fiel a mim. Ele é esse capacho. Da mesma forma que ele é capacho do Walter, não vai ser difícil para ele se tornar o meu capacho. E aí é aquilo, né? Tipo assim, mandei uns capangas ali para ver como é que ele agiria, ele agiu de acordo, ele ajudou a gente, ou seja, dá para confiar nele mantendo ele próximo. E é isso que vai acontecer. Se o Jesse não está ali com o Walter, ele está ali com o Coisa, vai estar ganhando dinheiro, mas enfim, o único momento de descanso vai ser na hora de dormir, por assim dizer, né? Enfim, é o que eu acredito. Porque querendo ou não, o Walter e o Jesse, eles não fazem isso todo dia, né? Eu lembro de quando eles conversaram, quando eles começaram com esse papo, era um bagulho de tipo 3 dias na semana, né? Porque eles faziam muito naquela semana, era só manter pai, enfim. Então, vai ser basicamente isso. O que eu acho bem interessante pra trama do Jesse, ver o quanto que ele vai notar, né? Se ele vai se deixar ser tão capacho assim ou se ele ainda vai se manter meio firme. Porque querendo ou não, ele foi manipulado, ele só não percebeu, né? Querendo ou não, o Gus sabia tudo que ia acontecer. Então, né? Era porque você, de certo modo, é uma pessoa óbvia. Complicado, né? Então, enfim. Bem interessante. Esse episódio também caminhou em relação ao anterior. Gostei bastante. Todas as tramas andaram muito bem. E querendo ou não sei, eu imagino que tenha sido um episódio com uma direção diferente. Uma direção de alguém que já fez algum outro episódio, mas que não é o de sempre. Se é o de sempre, ele quis fazer algo diferente. Mas me parece que não. Porque me conectou muito com alguns outros episódios que tinha essas brincadeiras de câmera. De um plano muito longo, uma câmera que fica ali acompanhando o carro e faz a viagenzinha, faz a brincadeira, não sei o quê. E pô, por exemplo, a cena do Walter era uma cena que não precisava. Vamos supor que a do carro, virou uma característica da série. Quando você vai mostrar os caras passeando, você bota uma música engraçada e pá. Beleza, pode ser uma característica da série e os diretores seguem isso. Porque, enfim, caso você não saiba, em uma série, uma temporada, nunca é o mesmo diretor todos os episódios, né? Sempre muda. Então, enfim. E aí, a cena do Walter já era uma coisa que eu não precisava, né? Tipo assim, não lembro se tinha em algum outro episódio, se dele foi uma vez, assim. Então, claramente, é um diretor que quis fazer uma coisinha um pouco mais legal, o que eu achei bacana. Eu acho que é sempre bem-vindo, né? Focou ali no olho do Walter e depois ele focava, acho que, como se fosse na mão, né? A gente tinha 2 pontos de vista, assim. Então, assim, foi 2 pontos de vista como se estivesse na perspectiva do Walter. Então, enfim, achei legal, gostei. E estou aí ansioso pra ver o que vem a partir de agora, porque, mano, o Hank tá começando a voltar à ativa, né? E isso é muito interessante. E também, querendo ou não, o Walter vulnerável pode causar mais merdas, né? Então, e o Jesse finalmente saiu daquele porão de drogado do caramba, com aquela monte de gente drogada. Ai, que horror, mano. Tava um negócio já assim, eu queria me matar. Então, muito obrigado, série, por tirar o Jesse desse caminho. E vamos jogar pra um outro lado aí que pode ser muito mais interessante, principalmente tendo a presença do nosso querido Mike. Galera, deixem nos comentários aí o que vocês acham desse episódio, quando vocês assistiram ele pela primeira vez, quando ele aconteceu, algo do tipo. E não deem spoilers do futuro. Muito obrigado, valeu, falou!